Eu lembro que em 2016 eu fui fazer um curso de salvamento veicular no Bombeiro e o Coronel Rodrigues, na época, ele era coordenador desse curso e estava dando aula e ele foi falar sobre extração veicular e ao final da aula, em uma abordagem, eu fiquei com uma dúvida ali, fui conversar com ele, né, de canto, aí expliquei algumas coisas mais específicas da mobilidade da coluna e tal. Aí ele falou, rapaz, isso daí é interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fazer o seguinte, semana que vem nós vamos ter um evento de salvamento veicular aqui, eu queria que você falasse sobre isso, né? Ah, ele comentou assim, só que no outro dia de manhã ele ficou com aquilo na cabeça, no outro dia de manhã ele já colocou para falar para todo mundo do grupo, né? Do curso. Aí comecei a falar. Então, assim, por quê? Porque em 2016 eu já estava lendo sobre restrição de movimento da coluna. Então, a partir de 2016 eu comecei a me dedicar a um estudo mais detalhado. Isso ainda era um pouco sutil a nível mundial. Aí depois nós tivemos protocolos internacionais como o protocolo americano e o protocolo sul-africano, que trouxeram pela primeira vez a temática, o nome restrição de movimento da coluna publicado oficialmente. Então vejam que eu já estava lendo em 2016, aí 2016, 17, 18 teve publicações internacionais. Outros países da Europa, norte-americanos, produziram isso e começaram já a trabalhar. A gente ainda nem se falava nisso. Bom, e aí quando começou o negócio a potencializar, eu comecei a falar disso no Brasil. Walter, o que a gente teve de críticas nesse momento foi muito grande. Por quê? Sim. As pessoas não entendiam a terminologia. E aí eu sempre perguntei, eu começava a falar disso, eu perguntava para as pessoas, quem aqui faz RMC? Às vezes você tinha na plateia profissionais que trabalhavam há 10, 20, isso. 30 anos no APH, ninguém levantava a mão. Eu falei, nossa, vocês não fazem RMC? Ninguém aqui coloca colar? Ninguém aqui coloca... É o que mais você faz, né? Por quê? Mas aí assim, quando veio a palavra, ela veio também no sentido, alguns colocaram na posição de confundir, né? Sim. Porque aí é uma coisa que virou uma pegadinha, pô. Nossa. Tu já faz isso, deram o nome para que tu já faz. A pergunta é, precisa tu fazer isso? Ou tu vai fazer diferente disso, né? É uma mudança conceitual. Então foi visto que em pesquisas que o termo imobilização não era o mais adequado para aquilo que a gente fazia. Então o termo imobilização, que a gente sempre adotou, protocolar, imobilizar, ele foi substituído pelo termo restrição de movimento da coluna. É claro que essa nova abordagem de restrição de movimento da coluna, ela veio associado de novas técnicas mais atualizadas, que foram vistas que a do passado não atendia da forma que a gente pensava. Olá, eu sou Valteci Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e o tema hoje é resgate veicular. A gente vai abordar um tema bem interessante, e quando eu lembrei do resgate veicular, eu lembrei de asfixia postural. Olha, a gente vai falar com uma pessoa hoje excepcional, um brasileiro que ajudou a criar um protocolo internacional de resgate veicular. É uma figura excepcional. Ele está aqui hoje, é o Ednei Fernando dos Santos. Seja bem-vindo, Ednei. Ô, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu já faço pesquisas há muito tempo, né? Então vai ser um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Que legal! Ó, o Ednei é formado em Educação Física, também ele é formado também em enfermagem, tem especialização em urgência e emergência, ele é sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo, também ele fica lá na ESB, na Escola Superior de Bombeiro, e é instrutor lá também, né? Professor instrutor lá dentro, dá aula de anatomia, de fisiologia, dá aula da parte aquática, de resgate veicular. É isso aí. Que eu não falei?
E a PH, né? APH, APH. putz. É pesquisador, instrutor em salvamento veicular, extração e palestrante aí em vários eventos também. Também é membro da comissão médica da WRO, né? E da Organização Mundial de Resgate. Participou da equipe de extração da Fórmula E no GP. Foi nessa Fórmula E, essa aí recente que teve? Nessa última eu não fui, mas eu fui fazer outro evento lá. Entendi. Você não foi, né? Não foi, nessa eu não estava. Eu estava com outros. Você estava na outra? Na anterior eu estava. Que legal. E também fui membro da equipe. Olha, esse aqui é no final. Esse é a cereja do bolo, que aí vocês querem saber. Ele foi membro da equipe brasileira de resgate humanitária lá no terremoto da Turquia. Poxa, a gente vai querer ouvir essa experiência sua, Ednei. Ô, Ednei, meu, você é o cara, hein, cara? Que bom que você aceitou o convite, que bom que você veio. Para mim é uma honra estar aqui com você falando bastante sobre esse assunto aí, né? Já tentamos outras vezes, mas a agenda não bateu um pouquinho e hoje a gente conseguiu estar aqui com vocês. Que legal! E aí, Ednei, como que você começou? Como é que foi aí? Você passou por vários lugares, passou até pela FMU, como é que foi a sua história? Não, mas bem antes. Bem antes, né? Então, assim, bom, na atividade de bombeiro, eu comecei em 2001, fazendo a formação de soldados lá na Escola Superior de Bombeiros. Aí, saindo de lá, eu fui trabalhar na Zona Leste de São Paulo, na área do 3º GP, depois fui para a área do ABC, que é onde eu resido. Atualmente, fiquei por praticamente 17 anos trabalhando na área do ABC, mas em meio a isso também nós fomos se dedicando à parte de instrução, de treinamento. Então, dentro do Corpo de Bombeiros nós fizemos especializações, então fiz especializações na área de resgate veicular, atendimento pré-hospitalar, e na sequência a gente começou também a dar treinamentos, a formar novos bombeiros, a especializar novos bombeiros. E em paralelo a essa atividade militar, vamos dizer assim, eu fui também sempre me dedicando aos estudos, né? Então fiz educação física, fui para pós-graduação, mestrado, hoje doutor, né? E aí nesse cenário também da educação física, depois me formei em enfermagem, com especializações na área de urgência e emergência, tudo isso daí também agregou a nossas atividades internas, principalmente no tocante à pesquisa, né? Que foi uma área que eu me dediquei bastante, tentando fazer uma conexão entre essas duas áreas. Conexão no sentido de pegar o cenário do bombeiro, das atividades que o bombeiro exercia e associar a pesquisas, porque isso era uma lacuna muito grande, né? Nós tínhamos uma deficiência muito grande. Então, no passado, você sabe bem disso, né? Que nós tínhamos as informações do atendimento pré-hospitalar muito vinculadas ao achismo. Então, nós não tínhamos muitas evidências, né? E eu tentei conciliar isso. E aí foi levando o APH para dentro das grandes áreas de salvamento e principalmente a parte de salvamento veicular. Então essa é uma trajetória que eu acabei fazendo em paralelo à atividade de bombeiro e que graças a Deus deu certo, que a gente conseguiu conciliar e isso gerou, acabou me potencializando bastante, tanto dentro da instituição quanto fora, né? E hoje a gente está num cenário aí de pesquisadores, junto com pesquisadores de outros países. Renomados, né? Então graças a Deus aí nós conseguimos trilhar esse caminho aí. E fora as aulas aí que a gente trabalhou dentro da educação física em universidades, no cenário acadêmico, né? E assim foi, né? Conheci você lá na FMU. Você me conheceu na FMU? Lembra lá? Você contou uma vez essa história, mas não lembrei muito. Foi que ano? Eu fui fazer... Eu me formei em 2005 na educação física. 2005. Aí, se eu não me engano, eu fui fazer esse curso de especialização em 2006. 2005 tinha um curso de ABC da fisiologia, alguma coisa assim. Mas foi um curso de reabilitação e emergência cardíaca. Reabilitação cardíaca. Tinha uma pós-graduação da reabilitação, acho que tinha um curso de pós lá. Isso, acho que era um curso de extensão. Um curso de extensão. Foi, aí foi um final de semana lá e chegou lá, o Terci tava lá. Era eu, viu? Olha só, né? Que coisa, né? E a partir desde aquela época a gente, né, se conheceu. Se conheceu. O dia que você publicou aquele artigo, eu dei um pulo. Você sabe que tem pessoas que a gente sabe, que simpatiza, que gosta da gente, né? Claro. Mas quando você publicou aquele artigo lá, que a gente até publicou na revista Emergência, Foi sensacional. Que você, né, cara? Você foi um dos revisores daquele artigo e nos apoiou. E você foi incentivador, né? Porque eu escrevi aquele o dia artigo. Que eu fiquei lá a gente tava no posto de gasolina. Quando você falou... Foi. Você foi incentivador, porque eu tava com aquele material pronto,
Mas eu tava ele ali aguardando ali um momento, e você, não, vamos trabalhar isso daí, me manda isso daí. Eu te pelo amor mandei, de Deus. aí você fez a revisão e começou, não, isso daqui vai dar certo assim, assim, que Que legal. show, e Então, você... publicou lá pra gente. Deu Ó, certo, fica à né? vontade, Deu certo. deu Que bom, certo. que bom. E Ednei, quem diria? E Ednei, eu acabei não falando, pô, o cara é doutor ainda, fez o mestrado, fez o doutorado, né? Pô, isso é muito importante, um cara humilde pra caramba. E quem diria que nesse processo o Ednei foi estudar uma coisa que criou um impacto em todo mundo. Eu vou falar da retirada rápida, aí tem aquela coisa da retirada rápida, retirada simples, né, as 3 situações. E o Ednei, ele, com um outro grupo internacional, mas ele encabeçando esse grupo, ele investigou uma situação que é muito inerente numa colisão veicular, que é o capotamento, ou seja, o carro virado para baixo e a vítima ali, né? Com o queixinho aqui para baixo. E ele vai explicar melhor para a gente como é que isso virou diretriz internacional, um brasileiro. Puxa vida, que legal, como é que foi? Explica essa história caprichado aí para o nosso público. Vamos lá, então assim, aquilo que eu falei para você da conexão, né, entre a minha realidade de bombeiro e eu como pesquisador. Então, eu atendi uma vez uma ocorrência de um capotamento, onde a vítima que ali estava, ela infelizmente entrou em parada cardiorrespiratória no local, mas aparentemente olhando para aquela vítima, isso me despertou um olhar mais crítico, né? Ela não tinha nenhuma lesão externa, né? E ali ficava na minha cabeça, o que pode ter gerado essa condição de ela entrar numa parada cardiorrespiratória e posteriormente nós ficamos sabendo que ela veio a óbito, foi levada para o hospital, tudo, mas veio a óbito. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Por que será que aquela condição, aquela estava, que ela vivenciou, será que teve uma lesão mais grave internamente? E aí nós corri atrás dessas informações, tentando levantar, vimos que ela não teve lesões de órgãos a ponto de ser responsável pela morte dela. Mas aí nós vimos que eu acabei enxergando que no laudo necroscópico dela, ela teve algo chamado asfixia mecânica. E aí ficou aquilo na minha cabeça, né? Comecei a fazer uma investigação, me aprofundar mais no assunto, entender mais como isso estava relacionado ao acidente automobilístico. E aí vem a surpresa, Walter, assim, não achamos nada num cenário internacional, num cenário mundial, ninguém falava sobre isso. Nós tínhamos a definição do que é asfixia postural, mas ela estava muito relacionada à condição de bebês em cadeirinhas, que isso já está bem consolidado. O bebê, quando fica na cadeirinha atrás, ele fica sonolento, ele dorme ali, e aí a cabecinha, como não tem o controle do tônus muscular, ele acaba fazendo uma asfixia, muitas vezes entrando em parada cardiorrespiratória. E então nós não tínhamos muito bem claro isso num cenário veicular. Aí eu comecei a investigar. Fazer investigação. Primeira parte, né, é uma investigação literária. Fiz contato com a WRO, fiz contato com entidades mundiais, nada de informação. Eu falei, pô, vamos começar a pesquisar. Aí eu fui para laboratório. Eu estava no doutorado e dentro da faculdade nós tínhamos um laboratório que a gente conseguia fazer análises, diversas análises, dentre elas análise de condição de funcionamento mecânico, né, da mecânica respiratória, e sensores de movimentos respiratórios e de fluxo respiratório. Eu falei assim, poxa, eu vou tentar simular uma condição aqui de asfixia postural para ver se esses sensores eles conseguem captar as informações que eu preciso. E aí vimos que deu certo. Então os sensores realmente captavam, todos os recursos que a gente tinha ali conseguiam captar informações. Eu tinha condição de monitorar o paciente do ponto de vista de saturação, consegui conciliar tudo isso, montei um protocolo de investigação. E aí, com o apoio do orientador, comecei a investigar, levamos essa pesquisa para dentro da ESB. E na época, com o apoio do Coronel Rodrigues, né? O Coronel Rodrigues sempre foi um grande incentivador do meu trabalho. Ele foi, institucionalmente, e até falando do ponto de vista acadêmico, o Coronel Rodrigues foi uma das pessoas que acreditou no meu trabalho, né? Ele me potencializou dentro da instituição. Essa forma dele acreditar me levou a abrir mais campos de pesquisa. E eu falei, Coronel, eu estou com uma ideia de fazer uma pesquisa, mas eu preciso de um carro capotado. Ele falou, vamos embora. Ele estava na época na escola, né? Ele estava naquele momento como o comandante interino. Ele falou, vamos fazer.
Aí eu apresentei o protocolo, falei que da segurança que a gente tinha, ele falou, meu, toca isso daí. Aí, junto com o apoio do Departamento de Salvamento Terrestre, da ESME, a gente capotou um carro lá, que é para treinamento próprio. Sim, E claro. aí, peguei alguns voluntários que me ajudaram e começamos a fazer coleta. Aí, nesse período... Eles entravam dentro do carro, entravam no ficavam carro, de cabeça para baixo. simulava ali o capotamento em várias posições. Então, na posição de condutor, passageiro, com cinto de segurança, sem cinto, e aí ele ficava na posição. E o protocolo, nós avaliávamos minuto a minuto. Então, cada minuto o que acontecia. E nós descobrimos informações inéditas nesse momento, que nós até então não sabíamos. E aí, a gente conseguiu, ao final, detalhar um desfecho clínico, o porquê que esses pacientes acabam morrendo nessa condição, e a gente entendeu, inclusive, a questão de tempo. Porque uma literatura, uma das poucas que eu achei, que falava de asfixia postural, ela detalhava que muitos pacientes de capotamento, eles faleciam no local da ocorrência com a presença do serviço de emergência. Isso me chamou a atenção, é algo forte, né? Porque nenhum serviço de emergência vai para o local para deixar um paciente ir a óbito. E aí foi o detalhe da virada de chave, da importância de um modelo específico de extração veicular para esse público. Por quê? Porque esses pacientes, eles morrem, ou morriam, né, na época do artigo publicado, com a presença do serviço de emergência, porque o serviço de emergência não tinha ali bem definido a técnica de extração. E que seria uma técnica de extração imediata, porque eles ficavam pensando no quê? Quais são as 3 técnicas? Imediata, essa é rápida. Me desculpa, imediata. Controlada, rápida e imediata. Controlada, rápida e imediata. Existe, mudando um pouquinho às vezes de literatura para literatura, sim, essa é a mais clássica, né? Tem outras literaturas que adotam outros, mas essa é a mais clássica. São 3 níveis, né? São 3 níveis. Então, muda. E aí, nesse caso da asfixia postural, nós conseguimos fidelizar que a extração imediata ela é a mais adequada. Por quê? Porque nós vimos que o que realmente as literaturas pouquíssimo falava, e na investigação a gente conseguiu ver, é que o emprego errado da técnica era o que potencializava muitas vezes a morte desse paciente. Porque classicamente, você sabe muito bem disso, né, Walter, que o APH, ele sempre se preocupou muito com a questão de estabilização da coluna. Sim. E isso era o carro forte, sempre foi o carro forte na chegada do atendimento de ocorrência. Não que isso não deva mude, né? Não, sempre vai ser o carro forte. Mas a gente tem que entender o momento dessa prioridade. Isso não era interpretado muito bem pelo serviço de emergência no passado. Então chegava-se lá, ficava preocupado com o quê? Estamos aprendendo isso ainda, né? Estamos aprendendo, ficava preocupado com coluna, mas o paciente já estava em asfixia mecânica. Enquanto eu estou me preocupando com coluna, querendo colocar colar, de prancha nesse paciente, ele está fazendo asfixia. E a gente sabe que a asfixia mata rápido, né? Mata rápido. Então, aí foi visto que o grande problema que potencializou essa informação nos artigos, né, antigos, que a vítima morre com a presença do serviço de emergência, era a estratégia errada. Porque se pensava muito na coluna e em detrimento ali de via aérea, isso acabava prejudicando o paciente. E aí as nossas investigações vieram com um olhar diferente, com uma abordagem diferente, trazendo realmente uma resposta específica a esse público. Então, hoje eu trato da seguinte forma, para ser até um pouco mais didático, que o paciente de asfixia postural, dado na situação de capotamento, ele merece um atendimento todo específico. Eu só vou conseguir saber se ele vai ser extração imediata, rápida ou controlada a partir do momento que eu constatar se ele está em asfixia postural ou não. E se ele estiver, qual é a condição clínica desse paciente, né? Uhum. E aí nós vimos que, no nosso estudo, a gente descobriu que pacientes mais pesados, ou seja, pacientes obesos, eles fazem asfixia muito rápido. Às vezes não dá nem tempo do serviço de emergência chegar no local. Não. Que a questão do etilismo, né? O álcool, isso potencializa ainda mais. Então vejam que essas descobertas são pequenos detalhes que podem fazer a diferença para um profissional de emergência na situação ali do atendimento dele, de uma tomada de decisão diferente do que ele estava imaginando. Então, primeira impressão, o paciente é obeso, ele está na posição de asfixia postural, o carro está capotado,
esse paciente me acende um alerta. Naquele primeiro momento já da minha impressão geral, né? Agora, na hora que eu começo a investigar, eu posso ter essa certeza se ele está ou não. Então, hoje, no artigo que a gente publicou lá na revista Emergência, a gente falou muito sobre isso, né? Da importância desse detalhamento. E é muito legal, Walter, se falando nessa questão da publicação do artigo e do trabalho em si, que quando a gente viaja... Como é que é o nome, desculpa, da revista internacional? Eu esqueci o nome. Traduzindo ela, né, é o Jornal Internacional de Ciências Médicas. Ah, tá, Jornal Internacional. E aí, quando nós fizemos essa publicação, a gente acabou fazendo bastante palestras, eventos a nível de Brasil, o pessoal chamou entre outros, né? Nós tivemos um contato de um grupo de pesquisadores que fazem trabalhos com extração veicular da Espanha, que até hoje a gente se fala muito, e nós já estamos em andamento com um trabalho, uma pesquisa entre Brasil e Espanha, então isso é muito legal falar. E aí, nessas viagens de palestras, eu sempre fazia a seguinte pergunta, Valdeci. Antes de começar minha palestra, quem aqui na plateia já fez um treinamento prático, né, na sua atividade profissional de extração em asfixia postural no capotamento? Praticamente ninguém levantava a mão. Eu falava assim, ó, não que já atendeu ocorrência, que já atendeu ocorrência, eu sei que muitos aqui já atenderam. Atendeu não sabendo que era asfixia postural, né? Agora, quem aqui já treinou isso? E eu te falo, dentro das instituições que eu trabalhei também, assim. Caramba. A gente nunca montou um cenário de treinamento de asfixia postural. E a gente conversa muito, eu, o Coronel Rodrigues, Capitão Leandro, que estamos envolvidos no cenário de veicular, com outros bombeiros de outros estados, quase não tinha esse treinamento nessa área. Então, veja a importância de Quando saiu temática, aquele artigo lá, eu já fui aplicar isso lá em 2024, 2024, eu já fui preparado. Falei, não, vamos fazer o treinamento e tem que ser imediato. Então, você vê como um dado literalmente teórico, né, de uma pesquisa, de uma informação, que lógico que foi coletado, era um ambiente controlado, tudo mais. Vejam como ele gera mudança de comportamento institucional, e isso replica em diversas pessoas sendo beneficiadas ao receber um atendimento como esse, né? Teve alguma alteração do POP em cima disso? De protocolos? Do Bombeiro do Estado? Sim, sim. Aí quando nós publicamos o nosso protocolo, nós já começamos a falar de um modelo diferente de extração veicular. Ele fica num aplicativo de vocês, alguma coisa assim? É isso, a gente tem ele digital dentro de uma página. PDF, é um PDF. E agora nós já estamos trabalhando a atualização dele para 2027, inclusive esse capítulo eu já estou reformulando ele, trazendo mais detalhes, né? No primeiro momento a gente tinha que atender uma demanda rápida, então eu fiz uma construção mais superficial já para trazer o assunto. Agora na próxima a gente vai ter muito mais detalhe, muito mais vivência prática dos modelos de extração. Então isso é importante. Puxa, cara, que legal, né, cara? E chama a atenção. E quando você fala, a gente fala de movimento de coluna ou restrição de movimento de coluna, né? O famoso RMC. Dá uma palhinha para nós aí, porque o pessoal se confunde, mas aí eu vou fazer o RMC, a restrição de movimento de coluna. Porque restrição é como você vai fazer a restrição. Mas pode ser que você não precise fazer aí. Você não faça. E a chegada da restrição. O pessoal rolava aquela piada, levanta e te anda. Não é isso. Não é isso, não né? Explica aí. Então, explica aí que o pessoal... Quando o pessoal falar levanta e te anda, não. Eu lembro que em 2016 eu fui fazer um curso de salvamento veicular no Bombeiro, e o Coronel Rodrigues, na época, ele era coordenador desse curso e estava dando aula, e ele foi falar sobre extração veicular, e ao final da aula, em uma abordagem, eu fiquei com uma dúvida ali, eu fui conversar com ele, né, de canto, aí expliquei algumas coisas mais específicas da mobilidade da coluna e tal. Aí ele falou, rapaz, isso daí é interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fazer o seguinte, semana que vem nós vamos ter um evento de salvamento veicular aqui, eu queria que você falasse sobre isso, né? Aí ele comentou assim, só que no outro dia de manhã ele ficou com aquilo na cabeça, no outro dia de manhã ele já colocou para falar para todo mundo do grupo, né? Do curso. Aí comecei a falar. Então, assim, por quê? Porque em 2016 eu já estava lendo sobre restrição de movimento da coluna. Então, a partir de 2016 eu comecei a me dedicar a um estudo mais detalhado. Isso ainda era um pouco sutil a nível mundial.
Aí depois nós tivemos protocolos internacionais como o protocolo americano e o protocolo sul-africano, que trouxeram pela primeira vez a temática, o nome restrição de movimento da coluna publicado oficialmente. Então vejam que eu já estava lendo em 2016, aí 2016, 17, 18 teve publicações internacionais. Outros países da Europa, norte-americanos, produziram isso e começaram já a trabalhar. A gente ainda nem se falava nisso. Bom, e aí quando começou o negócio a potencializar, eu comecei a falar disso no Brasil. Walter, o que a gente teve de críticas nesse momento foi muito grande. Por quê? Sim. As pessoas Sim. não entendiam a terminologia. E aí eu sempre perguntei, eu começava a falar disso, eu perguntava para as pessoas, quem aqui faz RMC? Às vezes você tinha na plateia profissionais que trabalhavam há 10, 20, isso. 30 anos no APH, ninguém levantava a mão. Eu falei, nossa, vocês não fazem RMC? Ninguém aqui coloca colar? Ninguém aqui coloca... É o que mais você faz, né? Por quê? Mas aí assim, mas é quando veio a palavra, ela veio também no alguns colocaram na posição de confundir, né? Sim. Porque aí é uma coisa que virou uma pegadinha, pô. Nossa. Tu já faz isso, deram o nome para que tu já faz. A pergunta é, precisa tu fazer isso? Ou tu vai fazer diferente disso, né? É uma mudança conceitual. Então foi visto que em pesquisas que o termo imobilização não era o mais adequado para aquilo que a gente fazia. Então o termo imobilização, que a gente sempre adotou, protocolar, imobilizar, ele foi substituído pelo termo restrição de movimento da coluna. É claro que essa nova abordagem de restrição de movimento da coluna, ela vem associado de novas técnicas mais atualizadas, que foram vistas que a do passado não atendia da forma que a gente pensava. E aí veio essa terminologia, e uma das técnicas que levou realmente a muitos se colocarem de forma oposta à RMC foi a autoextração assistida. Então, aqueles pacientes que têm indicação para fazer autoextração orientada por um profissional, ele assim era aconselhado a fazer a autoextração. Então, ele era orientado passo a passo. Então, você tem técnica de 7 passos, técnica de 10 passos, né? Passos que eu estou dizendo é etapas, né? Para que ele faça a autoextração. Muitos viam a imagem, falavam assim, é o famoso levanta-te e anda-te, né? E associava porque assim, lá no passado, tinha um pessoal, estamos lá no passado, 2022, 2023, não sei se era preguiça, alguns viam, olhavam pro lado, viam que não estavam olhando, levanta aí e senta, né? Senta, então ele... Associavam dessa forma. Então ele errou, acertou, ele errou, acertando, acertou, errando. Claro, né? E aí vem um estudo de Mark Dixon, que mais para frente foi um dos profissionais que a gente conseguiu trazer para um trabalho nosso, escrevemos um artigo juntos, né, que é o irlandês, uma das maiores referências hoje do mundo na temática de extração veicular e RMC. Ele veio com um estudo mostrando a efetividade da autoextração para os pacientes que têm indicação, que são aqueles pacientes que são estáveis, não têm lesão de membro inferior, entre outros fatores. E aí esse estudo foi o grande diferencial, né? Foi um boom porque ele trouxe uma visão que ninguém estava tendo até o presente momento e mostrou a qualidade da autoextração assistida. Claro que, detalhe, a qualidade ela está relacionada aos critérios de emprego. Então, o paciente tem que ter critério para receber aquilo. E aí isso vem se potencializando. Depois, Tim Nuterberg, que é um americano, fez um outro estudo também falando que no acidente automobilístico, muitos pacientes podem se beneficiar com a autoextração assistida. E isso, hoje, assim, a nível mundial, está bem consolidado. Ainda o Brasil, a gente está caminhando, né? Mas o importante é que a gente já começou a falar, e o que eu acho muito interessante, às vezes as pessoas me falam, Ednei, quando você começou a falar isso, muitas pessoas ficaram contra. Sim. E tacaram pedra e aquilo tudo. Você tomou umas pedradas dessa? Sempre, né? Sempre a gente toma, né? Não, eu passava os negócios e os caras davam pedrada também. Eu acho que mas assim, eu ficava assim, não, taca dentro, não. Eu acho que quem está envolvido nesse cenário não pode ter medo dessa exposição. Porque se a gente parar, se eu tivesse parado nas minhas pesquisas... Foi fisiológico, né? Foi natural,
Porque, peraí, você tá chegando, a gente tá fazendo isso aqui durante 30 anos. É lógico. E tu tá chegando falando que isso tá todo... Então, assim, é um impacto, a violência simbólica, o impacto para ele é tão grande que ele vai ter que mudar de ideia. É Você tá natural. pedindo para ele mudar de ideia em segundos. É você natural. não preparou ele para isso. Não, é diferente de um Will Core que sai a cada 5 anos, que sai aqui, ó. Agora a sequência do bebê, né? Mudou antes de sair do Will Core, 22 de outubro. A sequência do bebê, você vai fazer assim, ou para compressão em 2 dedos, você usa a mão. Ninguém discute muito. Você não vê ninguém tacando pedra. Isso. Por quê? Eles te daqui 5 anos a gente vai mudar. Mas você não, você chega do nada, falou, é assim, peraí, aí... Tem todo um contexto. É muito. Não, mas o contexto é muito agressivo, ele vem de cima, você já quer. Então, até para os mais experientes, ele pode concordar, mas sozinho ele está gritando. Eu falei, não pode ser, não faz sentido. E ele vai entrar em conflito, e é normal. E eu entendo que isso é normal. E eu sempre me posicionei dessa forma. Porque a mudança, principalmente daquilo que a gente faz há muito tempo, você cria um dogma em cima daquilo. Sim. E isso não muda da noite pro dia. E eu falava, isso daí é uma questão de processo. Você imagina quando... Ao longo do tempo isso vai acontecer. Você imagina quando você chegou com o paciente sem prancha dentro do hospital. Então, você além de você infartar meia dúzia lá dentro, até eles entenderem, no entanto, difícil. No entanto que a gente fala assim hoje, né? Hoje aquelas pessoas que se colocavam contra, hoje elas estão falando sobre a RMC, dando aula. Sim, dando aula. Olha só que interessante. Tá com pedra da aula hoje. Mas ó, vejam só que eu vejo isso com bons olhos. E não tem nada de errado nisso. Claro. Mas isso é bom, por quê? Porque a pessoa conseguiu entender e mudar conceito, e mudar a sua concepção. É da mesma forma que você comentou, que quando a gente chegava no hospital, que todo mundo, meu Deus, por que você está chegando com o paciente dessa forma aqui, sem prancha, por exemplo, que se colocavam contra? Hoje, se você chegar com a prancha, por que você está com o paciente mais de 30, 40 minutos aí, idoso na prancha? Opa, peraí, por que você não tirou? E é o que eu falo, muita gente fala assim, mas eu vou chegar no hospital lá, vão brigar comigo, o enfermeiro, o médico vai brigar. Mas aí eu pergunto assim, e se ele falar para você, por que você colocou isso? Você vai falar o que para ele? Porque ele já está atualizado. Se você pegar as últimas literaturas médicas de enfermagem do pré-hospitalar, elas já estão todas atualizadas no conceito da RMC. Então, veja mas aí a gente vem assim, no pré-hospitalar ele vem primeiro... Aí depois, passa um pouquinho, anda um pouquinho, depois entra ou não entra. É assim. Ele leva esse tempo. Ele leva tempo, faz parte. Ele leva tempo. Tem um treinamento que a gente faz todo ano, né? Que é muito gostoso, eu acabo te irritando, né? Vejo que no último treinamento você ficou meio irritado comigo. Falei, porque eu controlo o tempo e a gente tem que rodar a cada 25 minutos. Essa irritação ela é um teatro nosso. É um teatro de brincadeira. Mas é um teatro. E os alunos veem e acham que é verdade. Você me xingou, eu falei, nossa senhora. E os alunos veem e acham que é verdade. Porque a gente tem lá a gente teve de afogamento, a gente teve de... Veicular. Não, veicular foi o seu. Foi o meu. O veicular, o de hemorragia e teve um... As bases. E a base de salvamento, né? Material de salvamento. Material de salvamento, de imobilização, que tava lá o Padilha. Isso. Aí tava lá o Ralph que tava no afogamento, o aquático. Tava um outro que eu gostei muito dele lá, que é da parte de altura. De altura. Muito bom, até esqueci o nome. E tava o seu. Aí a gente tem que rodar. Só que turmas são diferentes, né? Tem que praticar, mas eu vi que eles queriam ficar perguntando pra você. Agora que vocês vão fazer? Aí parava e perguntava. Agora que vocês vão fazer? E é natural, é legal. É uma pena, 25 minutos, 25 minutos. Mas é legal que o pessoal vê, né? Assim, nossa, a gente fica brincando um com o outro, né? Eu apitava, já deu, rodou. Legal, eles me xingavam também, eles olhavam feio pra mim. Também, todos, eles queriam ficar na base. Eu vou ter que cobrar mais caro, porque eu sou xingado nesse curso. Não gostei. Ednei, agora vai uma pergunta. Cara, uma coisa que me incomodava muito durante anos, cara, assim, vou ser sincero, na humildade, perguntar até como leigo. Cara, por que a gente tem que apertar tanto a vítima assim, cara? Você põe um colar, você põe na prancha, depois você amarra, você faz um torniquete nela, você faz uma bandagem lá do Antigo Egito. A gente fazia isso há 4.000 anos, vai ter que fazer, tem que fazer de novo. Acho que eles exageram, não dá para soltar um pouquinho, porque a gente já fez vários testes e colocar
o colaborador, o condutor, todo Sim, mundo lá dentro. sim, E sim. quando, altamente claustrofóbico. Nossa, E se você demais. apertar, se você, dá pra gente fazer, medir pressão arterial, coloca oxímetro, pressão arterial e eletro, cara, vai lá em cima. É. E o olhar do cara, porque vai levar 20 anos pra você aprender. Eu falei 20 anos, né? Leva um tempo, né? Pra você aprender que você não precisa olhar pra vítima apavorada, senão você isso aí. apavora ela e altera toda Sim. toda a parte cardíaca dela, você vai alterar. Esses parâmetros você altera, porque ele fica estressado, né? Sim. A equipe- Hoje sabemos, naturalmente, assim, quem está no cenário do APH, principalmente mais no passado, ele aprendeu com os antepassados que ali estavam, né? Que a gente brinca que são os dinossauros, né? Nós somos dessa época, você mais do que eu. Então, assim, Eu não vou ficar apertando ninguém, eu dou uma não, mas pontadinha. assim, o que acontece? E no passado, as informações dentro do APH, elas vinham muito baseadas na experiência profissional, e principalmente dos mais antigos. Então, o mais antigo ele fazia, e ele falou assim, se você questionasse algo com ele falava assim, eu sempre fiz assim, deu certo. Sim. Com a chegada da evidência científica, com as provas científicas, né, mostrando condutas ou informações contrárias do que nós imaginávamos, as coisas ao longo do tempo elas estão mudando. Então, o que nós precisamos hoje é de profissionais com uma cabeça um pouco mais aberta para isso. É claro que nós temos ainda, Valdeci, você sabe disso bem, que ainda nós temos muitos trabalhos e estudos que não são de alta evidência. E que nesse primeiro momento a gente precisa tomar cuidado. Isso a gente tem que ter esse claro. discernimento dos dois extremos, às vezes eles não são tão bons. Então você pegar assim, o estudo acabou de sair, você olha o método dele, vê que não é um método tão refinado, não dá para você já mudar o seu protocolo com base nisso. Então você precisa de um processo de segurança para o paciente. Por quê? Todo comitê de ética que produz, que é base para a produção de uma pesquisa, ele tem como objetivo gerar segurança para o paciente. Então, assim, se eu tenho uma boa análise da parte metodológica, um nível de evidência alto, claro que nós vamos nos adaptar e fazer essas mudanças. Agora, também tem que levar em consideração que nem sempre é assim. Então, essa mudança, ela vai acontecendo aos poucos. Tem países que fazem isso mais rápido, porque já tem uma cultura. Outros países acabam demorando mais um pouquinho. Então, assim, quando se mostra que um colar muito apertado para um paciente que não tem indicação para receber isso, e que isso pode fazer mal a ele, pode trazer atrogenias, vagal, pô. pode trazer atrogenias. Você desmaia o cara num casamento porque aperta aqui, você Então, imagina, você aperta, o cara aí, vai... Então, no estrangula a passado pessoa. você falava isso, as pessoas, não, colocar o colar é bom para o paciente. Bom para quem? Bom pra quem? Né, o paciente às vezes está te relatando que aquilo está sufocando, não, mas eu tenho que fazer Machucou o protocolo. tornozelo, vai colocar o colar? Não sei Então, pra quê. isso era um problema, né? Aí o problema, mas se a gente chegar no hospital, aí tem um problema, eu aprendi. Peraí, mas se a gente chegar no hospital, a gente apanha sem colar. Aí não, tem que colocar, porque senão... Ou então faz combinado com o paciente, quando tá chegando na porta do hospital, ó, eu vou colocar isso o é um colar no problema. senhor. E isso é mudança cultural, mudança de gestão. E graças a Deus, mudou rápido. Sim, Mudou sim, até rápido. Eu acho que Dentro poderia ser mais rápido, mas eu acho que pelo andar... Pela nossa época, pela nossa até o pessoal... cultura de- Por exemplo, o pessoal do Intra tá até mais esperto nisso. Agora, quando mudar uma diretriz, acabou criando, né, o hospital tem um pouco mais de resistência, né? Tem um pouco mais, de mudanças, assim, né? Eles são... Mas eu digo também que as novas gerações, quando elas chegam no serviço já com conhecimento mais detalhado sobre RMC, ela vai aos poucos mudando até a cultura dos que já estão há muito porque tempo, como você né? fala de trauma, os níveis de estudo, quando você fala aqueles níveis de estudos, ele sempre cai ali no número 3 ou no número 5, vai cair no mais baixo, cai mais na especialista. O comitê de ética que nem eu brincava da aula na pós-graduação na nutrição, falando, na nutrição você pode pegar um liquidificador e colocar um monte de fruta ali, aí você bate essa fruta, ou então você pega um monte de fruta ali, coloca dentro do ônibus, 2 ônibus. Você coloca num ônibus, você coloca só fruta, no outro ônibus você coloca só legumes de vários tipos. Você pega os 2 ônibus, põe a quase 100 por hora e deixa eles colidir. Quando bater, você vai lá e começa a estudar tudo.
Como que a gente tem acesso a essa informação? Não tem. É. Como que você chegou para chegar, por exemplo, na asfixia postural? Como? Assim, foi tudo um conjunto, foi invento, foi sorte, foi estudo, foi Com curiosidade, certeza. foi Eu ver digo, aquilo, partiu de uma curiosidade, mas o que aconteceu com aquilo? Mas, pô, e se você não viesse, o que aconteceu com aquilo, né? E não chegaríamos... eu digo que foi assim, como eu comentei até do Coronel Rodrigues aqui, eu fui encontrando pessoas... A gente não tem acesso para estudar, não consegue. Sim, sem dúvida. Não tem eu como. fui encontrando pessoas que naturalmente encaixou dentro desse processo, que me ajudaram. Então, por exemplo, só contextualizando um pouquinho o que você falou, o meu mestrado, olha só, essa história é interessante. Eu fui com um projeto de pesquisa para defender os benefícios do uso do CAD. Para quem não sabe, o CAD é um colete imobilizador dorsal que você tirava o paciente, né, ou tira o paciente do veículo sentado, que é um colete que a gente acreditava sempre que era bom. E eu já, há mais de 10 anos, 12 anos trabalhando no serviço operacional, sempre usei o CAD. Sim. Então eu falei assim, nossa, porque meu estudo tinha que ser de biomecânica, análise biomecânica. Aí eu propus para o meu orientador, vamos analisar os benefícios do CAD. Aí fui. Esse era o meu projeto de defesa. Entramos com esse projeto. Na minha primeira coleta, os resultados foi tudo oposto do que eu imaginava. Aí aquilo já me gerou. Não, meu Deus, eu falei assim, eu fiz errado. Entrou em conflito. Não, eu fiz errado. Porque já foi enviesado. Eu vou fazer porque eu já tenho o resultado. Perfeito. E é normal da pesquisa. A pesquisa é normal. Você vai enviesar. Você já vai esperando aquele resultado. E isso é interessante porque, né? Aí vejam só. Aí na primeira coleta eu lembro que eu coletei, era um piloto, eu coletei 18 amostras com voluntários. Aí eu falei pro meu orientador, professor, eu acho que eu apliquei o protocolo errado. Ele falou, por quê? Deixa eu ler o protocolo. Ele falou, não tem nenhum erro, tá tudo certo. Não, mas os resultados não tá normal. Deixa eu ver os resultados. Aí ele estudou os resultados e falou, Sidney, não tem erro. Professor, mas não tá certo isso. Aí ele falou assim, então refaz, quer refazer? Você fez com 18, vamos tentar aí 20, 30 voluntários. Aí consegui 27 voluntários. Aí fiz a coleta, mesmo resultado. Falei assim, não. Aí eu fiquei pensando naquilo, cheguei para ele e falei assim, professor, vamos mudar de tema. Ele, não, negativo, não vamos mudar nada. Você vai trabalhar com esse trabalho. O seu papel, ele falou assim para mim, o seu papel como pesquisador é mostrar a verdade real do trabalho. Não é ocultar nada. Aí falou assim pra mim, aí chegou um ponto que eu falei assim, eu queria desistir. Ele falou isso? Falou, cara. Aí eu queria desistir. Falei assim, não vou, eu vou desistir. Você ficou com medo, rolou um monte de medo. Não, sim, porque... Vou perder emprego, vou perder emprego, vou ser preso, cartel, né? Vou perder emprego, vou ser preso, vou ser lixado, assim, vou perder amizade com meus amigos. Você imagina eu falando que o CAD não é pra isso, que ele não funciona dessa forma. Aí ele falou assim, aí eu cheguei um dia pra ele, né? Perdi emprego. Porque eu consegui bolsa, né? Eu era bolsista de mestrado. E o medo de... Aí eu cheguei pra ele e falei assim um dia, professor, eu tô pensando... Ele me deu uma cobrada no trabalho, né? Eu falei, professor, eu tô com esse problema aí, eu vou pensando em parar o mestrado. Ele falou, que problema que você tá? Falou assim pra mim, que problema? Eu quero saber desse problema. Fala aí, eu vou te ajudar. Aí, não, né? Tudo tentando fugida, né? Ele falou assim, senta aqui, eu já entendi o seu problema. Falou pra mim. Você não tá acreditando. Vou te falar uma coisa. Confia em mim. Ele falou assim, você, com esse trabalho, vai se potencializar dentro da sua área. Você será um grande pesquisador e você terá um trabalho riquíssimo em mãos. Vamos continuar. E aí, continuei. Fui. No final, realmente, vi. Os resultados eram diferentes do que a gente pensava. E ele, estrategicamente, o professor sábio, Edson Liberti, falou assim para mim, sabe o que você vai fazer agora? Terminou, tá aqui o seu trabalho, tá prontinho, qualificamos, defendemos, a defesa foi sensacional, os resultados foram sensacionais. Ele começou a pegar meu trabalho e mandar, sem eu saber, para congresso e simpósio. Me encaixar. Aí, Ednei, tem uma participação sua nesse congresso, tem uma participação sua nesse evento, e vai. Comecei aí. E os resultados começaram a ser tão positivos, de publicações, de eventos, de participação internacional. Você destruiu o campeonato. Você destruiu o campeonato de CAD. Então, acabou. Aí... Pô, seu maior medo foi destruir o campeonato de CAD. Tinha os caras campeão que tirava mais rápido. Colocava mais rápido, né? Tirava mais rápido. Pô, tinha uma competição mais famosa. E eu participei. Era mais famosa. E eu participei bastante dessa competição.
Caramba, Aí- tá lá, usa pra imobilizar a perna, se tiver a gente usa. Nem isso. Aí, Não, é reta, né? Mas se você vai fazer com o jornal e fazer com. Sim, como é que sim. chama? É objeto Meio de de fortuna. fortuna, meio É de o meio de fortuna. Tá escrito o nome dele assim, meio de fortuna. Mas você não quer, não, é meio de fortuna. aí foi dessa forma. E esse trabalho me encaixou numa bolsa direta de doutorado. Fora os outros prêmios que a gente conseguiu ganhar com o trabalho, a qualidade biomecânica de análise beneficiando pacientes, vários. Nossa, a expansão assim dos resultados foram muito grande, né? E isso me potencializou dentro do cenário de pesquisa. Eu tive a oportunidade de chefiar pesquisas dentro de laboratório de biomecânica. Eu tive a oportunidade de ter verba para comprar um carro para colocar dentro de um laboratório, carro de simulação, para fazer investigação de extração veicular. Então, hoje eu tenho propriedade de fazer falas sobre extração veicular baseada em todos em estudos e dados matemáticos, numéricos, que a pesquisa me proporciona. Então, diferente do que eu fazia no passado nas minhas aulas, palestras, eu falava baseado na minha experiência, não que seja ruim isso, mas eu não tinha uma informação tão aperfeiçoada, tão aprimorada. Hoje eu tenho. Então, vejam quanto... Câmera térmica você usa? Nossa, câmera térmica para avaliar desconforto do uso do CAD. Então, no meu trabalho, a gente teve uma análise, a gente conseguiu colocar um biomecânica com... o macacão de biomecânica? A gente conseguiu colocar um macacão térmico, porque aí você vê num contexto de corpo inteiro do paciente, né? Os pontos, e a parte de biomecânica você usou como? Cinemetria. Como é que você coloca o sensor? É um adesivo que aí... E esse sensor vai por... Ele vai uma informação gráfica e por Bluetooth. E ele, ao mesmo tempo, eu tenho a câmera fazendo análise do mesmo ponto que o sensor faz. E estimulação muscular com eletromiográfico? Eletromiografia Os três também. juntos conseguiu? Também consegui fazer. E o eletromiografia, como é que você fez? Mesmo esquema do eletrodo? Mesmo esquema. Que manda de um pro outro? Tudo com sensor. Com sensor, tudo então a gente fez Bluetooth. Biomecânica, a gente fez eletromiografia, termografia, giroscópio, que vê ângulo de 360 graus. O giroscópio você fica dentro do carro? Ficava no corpo do paciente. No corpo do paciente. Ficava no ponto cefálico, ponto escapular e ponto pélvico, né? Porque você olhava realmente o giro 360 graus no mecanismo de torção do eixo legal, da coluna. Desculpa, falei perdão. Ó, é emoção. Pensei na ressonância. Pensei na ressonância. Se desse, a gente não tem acesso. Não, mas então assim, a gente conseguiu usar muita tecnologia. E com o passar do tempo, o potencial da pesquisa ela foi gerando apoios, verbas para que a gente ampliasse e aprimorasse a forma de investigar isso, né? Então, hoje, com essa parceria que a gente está lá na Espanha, um laboratório de análise de movimento em extração veicular e APH, hoje a gente está com uma tecnologia hoje de última geração. A tecnologia mais alta hoje para fazer esse tipo de investigação, a gente tem ela nos nossos estudos sendo trabalhada. Então, vejam que, assim, aquela dúvida lá no passado que eu tinha, se eu ia falar sobre os resultados do CAD ou não, então vejam o quanto ela evoluiu hoje. Me permite, né? Então, essa é uma ideia legal. Que maravilha, cara. Bem legal. Quantos assuntos, né? Nossa, a gente ia ficar horas aqui, meu Deus, ia ficar horas com o Ednei aqui. Ednei, cara, conta esse perrengue. Você foi. Não foi um perrengue, foi uma emoção, mas conta pra gente aí a Turquia. A missão da Turquia. Missão da Turquia, que ano foi? Foi em 2023, né? Fevereiro de 2023. Fevereiro de 2023. Então, esse ano agora, fevereiro, a gente completou 3 anos aí, né? Da missão. E o terremoto da Turquia, ele hoje é considerado o terremoto de maior magnitude, com maior quantidade de mortos. Maior magnitude? Maior quantidade de mortos e desastre estrutural, né? Danos estruturais, hoje é o terremoto da Turquia. Então, nós fomos... o Corpo de Bombeiros de São Paulo, e hoje alguns outros já corpos de bombeiros, ele fez um treinamento, já começou esse pensamento há 10, 12 anos atrás, de se preparar para apoios em desastres naturais e missões internacionais. Então, tivemos que fazer um preparo ao longo desse tempo, que é um curso específico, que é o SAR, que envolve a área de busca e resgate de estruturas colapsadas, que a maioria das pessoas conhece com esse nome. E BREC também, não? O famoso BREC, né? Mudou o linguajar
hoje é o SAR, que SAR. é resgate urbano, né? Busca e resgate em situações urbanas. E aí o que acontece? O Bombeiro de São Paulo se preparou para isso e começou a busca de um credenciamento internacional junto a uma entidade chamada INSARAG, que é um braço da ONU na área de salvamento e resgate em grandes desastres. SARAG? INSARAG. INSARAG? INSARAG. E a INSARAG ela é um órgão que gerencia as atividades e faz a gestão das atividades em situações de desastres relacionadas à busca, resgate, dentro desse contexto. Então, ela é um braço ali da ONU. Então, e ela tem uma estrutura de uma exigência de preparação das equipes para participar desses eventos internacionais. Você não pode pegar a sua equipe aqui e vou lá para a Turquia e vou chegar lá e acho que vou conseguir trabalhar, né? Não, você tem que passar por todo esse processo. E ela tem uma plataforma digital, um site, que os países, quando eles passam por uma situação de desastre, o país ele acessa essa plataforma e faz um pedido internacional de ajuda humanitária. Então, quando aconteceu o terremoto, a Turquia, junto com as suas entidades governamentais, entrou nessa plataforma da INSARAG e fez um pedido. Esse pedido ele vai para toda a plataforma e todos que estão vinculados recebem o alerta. Quando a nossa equipe do Brasil, através de alguns membros que já estão diretamente ligados a ela, verificou esse alerta, acionou o comando do bombeiro e falou assim, ó, Turquia está pedindo apoio. Nós estamos preparados. Vamos nos candidatar? Aí o Brasil, através de São Paulo, se candidatou ao apoio. A INSARAG autorizou. Essa autorização não sai só do comando, tem... Então, aí tem que vir. Não, inicialmente sim. Inicialmente sim. Sim, aí mas ele tem que pedir autorização mais para cima. isso, né? pela plataforma aí. Não, digo assim, aqui... Não, eu vou chegar nesse ponto para você entender. Aí fez o pedido, aí a INSARAG autorizou. Quando a INSARAG autoriza, agora vem a segunda parte, que é o que você está falando. Aí agora o Corpo de Bombeiros tem que pedir autorização federal. Então, a autorização federal, ela foi realizada e aí São Paulo agora vai como Brasil. No entanto, que nos nossos fardamentos, a bandeira de São Paulo ela foi coberta pela bandeira do Brasil. Sim. Tivemos que colocar a bandeira do Brasil. Agora, isso virou um apoio humanitário do Brasil. Então, é nessa parte. Então, primeiro você faz em INSARAG, ela autoriza, aí você perde autorização no governo federal. Aí o governo federal autorizou e aí nós compomos a equipe. Então tínhamos bombeiros de São Paulo, aí integramos mais 4 de Brasília e mais 4 do Espírito Santo. E foram 2 membros da Defesa Civil de São Paulo e 2 membros da Defesa Civil Federal. Então, nossa equipe foi montada, a equipe tinha cães também, né? Então, nós levamos os cães e aí fomos para lá. Então, o nosso voo era para durar aí 10 horas e meia, mais ou menos. Nós fomos só quase 14 horas de voo, porque estava com dificuldade de pouso lá, né? Dificuldade para um local realmente para pousar. Sobrevoamos várias áreas, não conseguimos Esse avião foi fretado só para vocês, não? Essa aeronave foi da Força Aérea Brasileira. Força Brasileira. Então, Força vocês Aérea levaram Brasileira. mantimentos. Levamos. Vocês foram independentes. Então, esse é um ponto que você tocou Vocês foram independentes, com água para você e também se precisar dar água para os outros. Um critério de exigência da INSARAG, por isso que ela tem que te autorizar, quando você preenche que você vai para lá apoiar, ó, eu sou candidato, eu sou o Brasil, sou candidato, você tem que comprovar que você tem autossuficiência. Autossuficiência. Então, a autossuficiência ela é necessária nesses eventos. E aí você destaca lá tudo que você pode levar. Então, só para você ter ideia, 200 toneladas nós levamos, contando equipamentos, alimentos, medicamentos. Então, do Hércules, não, foi um avião grande, tá? Não sei. Foi um 320. 320. A 320. Para caber tudo isso. Então, levamos praticamente 200 toneladas. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, assim, então nós estamos... O avião saiu da onde? Saiu aqui do Campo de Marte. Ah, é? O pessoal veio de lá para cá, então? Da Força Aérea. Então, tem a base, né? Da Força Aérea aqui, né? Então, nós saímos daqui. E aí, fomos para lá e conseguimos pousar numa cidade chamada Kahramanmaraş.
que foi um dos locais afetados ali tá próximo do epicentro, então foi bastante afetado, e atuamos lá por alguns dias. Depois nós fomos mobilizados por uma outra cidade chamada Hatay, então nós atuamos em 2 cidades. E assim, a maior dificuldade em ambos os locais que nós passamos era o frio. Então nós chegamos a pegar a temperatura -7, -11, -17. Então isso daí, falta esse... não tem como eu falar aqui para vocês aqui, a gente não tem a mesma ideia aqui. Eu acho que é frio aqui, você pega 1, 2, 3 graus Celsius aqui abaixo, negativo, né? É totalmente diferente, é algo assim que você fica extremamente desconfortável. As nossas vestimentas não suportavam isso, né? Então não suportava, mesmo que a gente levou blusa, touca, essas coisas, não suportava. É um material próprio diferente, né? Então, no entanto que... A gente não tem esse material ainda. Não tem. No entanto que a gente teve que ter alguns apoios lá que nos ajudaram, né? O consulado da Turquia nos apoiou com algumas vestimentas para a equipe mesmo, porque a gente estava sofrendo com o frio. Caramba. E eu não tinha noção, né? Até uns dias atrás eu falei também em outro podcast que eu fui, o quanto o frio é inflamatório. Meu amigo, ele é extremamente inflamatório. A minha mão, eu tenho fotos, a mão enorme, vermelha, os dedos cortados, o lábio. E você tinha que calçar luva para atuar, né? Porque o trabalho é muito braçal. É manual, ferramenta ali você quase não consegue utilizar. Mas o frio, ele inflama demais. Eu voltei ainda da Turquia, eu fiquei mais ou menos uns 40, 50 dias sem ter sensibilidade dos dedos do pé. Por lesão ali, você faz lesão pelo frio, né? Micro lesão ali, né? No caso. Perdeu o pontinho do dedo, né? Não, graças a Deus. Com o tempo foi melhorando, né? Foi voltando essa sensibilidade. Parestesia. E então, assim, essa foi uma das maiores dificuldades que a gente teve. A outra dificuldade, naturalmente, é o trabalho, o modelo de trabalho, que ele é exaustivo demais, porque é manual. É braçal? É braçal. Aí, associando frio, trabalho braçal, a alimentação e água, ali nas atividades você tinha que... não dava para você, né, tá se alimentando com frequência, água... a questão também do emocional, que ele é muito forte nesses eventos, porque você está falando de grandes dimensões em número de mortos, e aí você tem familiares que perderam entes queridos, e uma coisa que eu falo que diferente do Brasil, que foi uma coisa que espantou nesse primeiro momento, que a gente não esperava, né? É que você chega aqui no Brasil, você vai para uma ocorrência, você vai atuar na zona quente, você isola, coloca uma fita de isolamento, sinaliza, chama apoio de policiamento, trânsito, e você isola e você começa a trabalhar ali até de forma segura. E você não tem intervenção de terceiros, né? É muito difícil você ter... Lá era junto. Lá, meu amigo, não tem como você fazer isso. Primeiro que você não tem esse apoio. Segundo, que não tem como você passar a fita de isolamento. Terceiro, que é outra cultura. E eles ficam em cima. E se machuca, acabam virando vítima. Você tinha que tomar cuidado com tudo isso. E então, você acaba atendendo ele e compromete aquela atividade, né? Então você tem que ficar em cima ali. Então tudo isso é uma preocupação, né? Porque você tem que localizar, você tem as pessoas em cima e eles... A fala... o turco é totalmente diferente, então... O inglês, o espanhol, você entende ainda algumas palavras de semelhança, né? Agora, o turco, você não entende, então você não sabe o que a pessoa está te passando. Aí nós conseguimos os tradutores, né? 4 tradutores que nos apoiaram ali, depois alguns ficaram mais tempo com a gente, outros não. Mas você vê, então tudo isso. E fora o nosso acampamento, que você tinha que montar acampamento, preparar a alimentação, fazer tudo, né? Eu falei 200 toneladas, na verdade são 10 toneladas, fazendo a correção. E tudo isso, toda vez que a gente mudava de um lugar para outro, você tinha que carregar. Então você carregava caminhão, preparava, chegava lá, descarregava, montava acampamento. Então foi um trabalho... Segurança, vocês foram em safety. Agora a pergunta é security, a segurança de vocês, assim. A segurança, você entendeu, né? Sim, security, sim. Então, de... aí vamos falar de todos os lados dessa segurança, né? Nós tínhamos a segurança na ocorrência em si, a gente conseguia controlar bem as nossas atividades, né? Sim, até entre nós, conseguimos até que controlar bem, ter esse cuidado. O emprego dos cães foi formidável, né? Eu falo Quantos cães vocês levaram? Nós levamos 4 cães. 4 cães, então sim. Malinois? Isso. Só Malinois? Malinois e tinha
A labradora. Labrador. Então tinha uma e são todas fêmeas, né? Mais 3 malinois. Então vejam que essa parte de segurança a gente conseguia ter que controlar bem. Então o local também era seguro, no sentido de segurança pessoal de vocês, roupa, essas coisas. Então, aí a questão de segurança pessoal, em algumas cidades, por exemplo, a primeira cidade que a gente ficou, que foi em Kahramanmaraş, a gente estava no estacionamento do aeroporto. Então, uma parte dele era cercada. E até que foi tranquilo, porque só estava a nossa base. Então, nesse ponto é tranquilo. Agora, em Hatay, nós ficamos no estacionamento de um estádio de futebol. E nesse estacionamento já tinham várias equipes. Aí, nesse local, nós já tínhamos forças armadas da própria Turquia fazendo segurança de entrada e saída, porque era uma divisa diária com a Síria. E são dois países que têm conflito territorial. Então, isso... No entanto que alguns dias lá a gente até ouvia e via rajadas de disparos de arma de fogo, né? Nesse local. Então, assim, inicialmente era uma preocupação com a questão de segurança, porque nós tivemos problemas em algumas equipes, não com a gente, né? Mas algumas equipes tiveram problema com relação a isso, né? Então, nesse ponto aí, a gente teve o apoio da Turquia nessa base de segurança aí na segunda cidade, que foi Hatay. E aí, em Hatay, uma outra dificuldade que a gente passou, nós fomos acometidos por um terremoto quando estávamos lá. Então, nós fomos atingidos por um terremoto de 6,8. Você sentiu? Totalmente. Como foi? Meu amigo, que experiência assim... No chão, você estava no solo? Não, assim, nós estávamos dentro do acampamento fazendo o briefing. Mas no solo, assim? Seu No acampamento solo, reto? no Como solo, que é a no sensação? estacionamento. A gente estava lá no acampamento, dentro da base, fazendo o briefing final do dia, contando como que foi, cada equipe falando ali como que atuou. E de repente, assim, uma conversa entre várias pessoas aqui do lado começou a tremer devagarzinho. E aí o movimento, literalmente, ele era isso aqui, ó, inclinado. Então, deu uma inclinada no solo e o movimento era isso aqui. Sério? Meu amigo, não tem um que fique em pé. Não tem um que fique em pé. O pessoal caiu? Rapaz, todo mundo, a gente foi arremessado no solo, assim. E a abertura do acampamento nosso era na direção que inclinou, assim, né? Então, favoreceu jogar todo mundo pra fora. Tipo assim, fez assim? Isso. E jogou pra fora. Que então, você caramba. desequilibrou e não tem como ficar em pé. Por mais que você tente, não, vou ficar, não tem como. Então, desequilibrou, todo mundo foi pro solo e foi arremessado para fora. E aí foram mais ou menos 47, 50 segundos ali que parecia uma eternidade. E é surreal, o barulho, porque nós estávamos no estacionamento do estádio. E o estádio, ele tem um formato arredondado, ele fecha a estrutura dele até em cima, né? Aquelas estruturas que vão até em cima. Ele contorcia. O estádio, a estrutura contorcia e fazia barulho, rangia, né? Ali. Meu amigo, e aquilo parecia que pra gente durou horas. E não tem como levantar, você fica totalmente impotente, não tem o que fazer. E nós temos imagens, né? Do solo rachado, sabe? Assim, quando racha, faz uma trinca ali, que aconteceu ali devido ao terremoto. Fala assim, meu amigo, falar pra você. E aí, o que acontece? Foi à noite. Nossa. E à noite ainda? Foi à noite. Aí, veja só, como nós, como profissionais de emergência, como é as coisas, né? Nós passamos por isso, de imediato, as equipes já tiveram que sair para atender. Vítimas desse segundo terremoto. Então, assim, olha só, não dá tempo de você, às vezes, absorver aquilo. Porque depois a sua cabeça depois que quando você chega à noite, que você... E assim, uma preocupação que a gente tinha era tentar falar para os familiares que estava tudo bem. Vocês ligavam daqui, tá tudo bem. Por quê? Porque quando o terremoto, Vocês receberam alguma informação dessa para não apavorar a gente aqui? Então, recebemos. Para vocês não ligar para a gente, nosso não comandante segurou. Porque nós tínhamos equipe de reportagem brasileira conosco no acampamento. Ixi, mas eles falavam tudo, né? E aí nós tínhamos em outros lugares também equipes brasileiras. Então a nossa preocupação isso daí vai chegar pela mídia, né? Que a equipe brasileira lá passou um terremoto, tal. Como que... Aí ficamos naquele momento, né? Discutindo isso aí, vamos informar ou não? Até o primeiro momento a gente estava se decidindo. Aí o comandante da equipe, né? Falou assim, então vamos... Antes de a equipe sair, avisa os seus familiares que está tudo bem, que você está bem.
E aí depois a gente conversa com mais tempo com os familiares. Aí foi feito isso, né? Então, rapidamente ali avisamos a equipe. Puxa, que história, Que Ednei. história, Nossa, cara. essa história tá pegando, a gente ficaria aqui horas conversando. Puxa, Ednei, vamos marcar uma outra hora pra gente conversar isso de Vamos. novo aí, que esse assunto ele é bem interessante pra gente, né? Com certeza. Ednei, esse assunto é bem interessante, gostaria da gente vir num outro papo aí, porque ele é Claro, muito claro. grande, tem muito detalhes Tem aí. bastante Muito coisa. detalhes. É. Ednei, deixa eu perguntar pra você, em cima de tudo que você viveu, assim, quem te inspira? A minha inspiração hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Exemplo de liderança, persistência, de amor àquilo que fez, que se propôs a fazer, né? Então, eu acredito que hoje a minha vida é muito inspirada nesse exemplo de liderança, né? Porque muitas vezes nas nossas atividades a gente pensa... Jesus Cristo nós foi um grande passamos socorrista diferenças. também, né? Nossa, grande socorrista. E que exemplo de líder, né? É um líder que... O Messias. ele tem ali todos as habilidades nas diversas formas de liderança, né? E de acreditar naquilo que realmente se propôs. Passou as várias dificuldades e não desistiu dos seus propósitos. Então, para mim, é a minha maior inspiração. Aquela inspiração que me inspira todos os dias, né? Isso é um grande exemplo para mim. Que maravilha. Deixa uma mensagem para o nosso público. Pode olhar para essa câmera aqui e deixa uma mensagem para a gente. Obrigado. Não, primeiramente, também gostaria de agradecer aqui o convite e a oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma honra para mim. E a mensagem que eu deixo é que para aqueles que estão nos assistindo, que estão na área da emergência, que estão iniciando, né, acredite, eu sou um grande exemplo daquilo que eu acreditei. Então, acho que o idealismo é o grande diferencial de quem trabalha com emergência. Você acreditar naquilo que você se propõe a fazer e diferente das dificuldades, das barreiras, que você deve persistir, porque é a persistência que vai te levar realmente ao sucesso. Da mesma forma que um dia eu pensei em desistir de uma pesquisa, de algo que eu me propus a fazer, e aí vem alguém ali e me deu um direcionamento, falou assim, não vai desistir porque você pode se tornar uma pessoa de sucesso dentro da sua área, dentro daquilo que você se propôs a fazer. Então é o que eu falo, acredite, tenha seu idealismo, por mais dificuldade que tenha, por mais que alguém queira menosprezar ou te tirar desse caminho, persista, porque com certeza o sucesso chega. Então, obrigado. Que show. Obrigado, meu irmão. Conversei com o Ednei Fernando dos Santos, o Ednei, e o Emergência Entrevista fica aqui.